Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando para mais um vídeo e te faço uma promessa: não falaremos de arbitragem nesse vídeo, beleza? Então fica com a gente até o final. Bom, eu queria falar um pouquinho do sistema de criação do Palmeiras. Todo mundo sabe que em 2025 o Palmeiras não vem jogando bem. Claro que existem alguns argumentos em relação ao porquê desse futebol ainda muito pobre apresentado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras vem em uma reformulação gigante, jogadores importantíssimos saíram, muitos novos jogadores chegaram e claro que isso afeta o trabalho do Abel Ferreira. Mas eu não estou aqui passando pano pro Abel não, nós já estamos chegando praticamente na metade de abril e o Palmeiras ainda não apresenta um bom futebol. Corremos um risco gigante no começo do Campeonato Paulista, mesclou muitos jogadores que nem iriam fazer parte do elenco, atuaram, como o próprio Atuesta, e isso acabou dificultando ainda mais esse entrosamento. Palmeiras quase não se classificou, dependeu da Ponte Preta e do Bragantino na última rodada, mas avançou, venceu o São Bernardo, venceu o São Paulo naquele pênalti polêmico, chegou à final, mas na final muito frustrante. O nível de jogo do Palmeiras deixou o torcedor muito preocupado. Claro que perder uma final para o seu maior rival deixa sequelas. Campeonato Brasileiro começou, o Palmeiras empatou em casa com o Botafogo num jogo muito ruim também. Venceu o Sport nesse jogo polêmico. Venceu a primeira da Libertadores, mas o fato é que ainda não joga bem. E claro que todo mundo tem um pouco de responsabilidade. Os jogadores, a comissão técnica, sem dúvida nenhuma. Também um pouquinho difícil de entender. Palmeiras mesclou bastante, poupou bastante e mesmo assim vem sofrendo com muitas lesões, né? Claro que o Marcos Rocha, o Mike, o próprio Gustavo Gomes, Maurício, o Paulinho ainda sequer estreou. Então, tudo isso vai dificultando ainda mais o trabalho do Abel Ferreira. Porém, o que me deixa um pouco mais preocupado também se trata da ideia de jogo do Abel. E ele vem tentando, na última coletiva, no pós-jogo diante do Sport, ele assumiu que ainda não achou o time ideal, que ainda tem dificuldades de achar a forma de jogar, e isso, na verdade, que é o mais preocupante, né? E penso que isso passa muito pela ideia mesmo de jogo. Nos últimos jogos o Abel vem jogando com 3 zagueiros, uma partida ele jogou com 2 meias, podemos dizer assim, na última partida um volante e um meia. Então ele está buscando ali uma ideia, mas penso que essa falta de qualidade na armação de jogada, na criação, passa muito por essa ideia também. Rafael Veiga vem vivendo um momento de oscilação e penso que é o principal jogador com essa função. Também tenho o pensamento que o Rafael Veiga muitas vezes foi muito mais um atacante, um meio atacante do que um armador. E eu, sinceramente, sinto falta desse jogador. O que me chamou bastante atenção, em algumas rodadas atrás, acho que ainda no Campeonato Carioca, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, deu uma entrevista muito interessante dizendo que o camisa 10 está cada vez mais difícil de aparecer no jogo, por conta dessa velocidade do jogo, por conta da marcação. Esse jogador praticamente não tem mais espaço e não tem tempo de pensar, de cadenciar, de armar o time. Isso me chamou muita atenção. Afinal de contas, o Flamengo ainda tem o Arrascaeta, que é um jogador com essas características. Acho que o Veiga é esse jogador, tem essa característica, mas muitas vezes não faz esse papel no Palmeiras. O Palmeiras tem o Maurício, que também muitas vezes joga pelo lado. O Felipe Anderson tem todas as características de um camisa 10, mas também joga muito pelo lado, principalmente do lado que ele não gosta, que é o lado esquerdo. Então a ideia de jogo eu acho que passa muito por isso também. Quem vem armando o time do Palmeiras são os zagueiros, muitas vezes. Então essa bola não passa ali no meio de campo. E penso que muitas vezes o Veiga fica carregado em fazer essa função, ou muitas vezes nem é acionado para fazer essa função. Então, eu que sou um saudosista, vi Alex, vi Djalminha, vi Rivaldo, penso que realmente, muitas vezes, esse jogador não aparece porque essa função não está contida no esquema, não só do Palmeiras, mas de muitos times, né?
Penso aqui que alguns times têm sim esse jogador, como o Corinthians tem o Garro, como o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, o Scarpa no Atlético Mineiro. Mas confesso para você que muitos times jogam muito parecido com o esquema do Palmeiras, sem acionar esse meio-campista, que poderia ser um diferencial, cadenciando o jogo, fazendo ali a condução do time para o ataque, dando um lançamento em profundidade, ou tentando achar no meio dos zagueiros o nosso centroavante, que agora é o Vitor Roque. Então, o Vitor Roque jogou 4 ou 5 partidas e não recebeu uma bola enfiada no meio dos zagueiros ou no ponto futuro para ele tentar finalizar. Então eu sinto muito falta disso e passa muito pela ideia do Abel Ferreira em não utilizar essa característica que, na minha opinião, o Maurício tem, o Veiga tem, o próprio Felipe Anderson tem, mas é a ideia do treinador vitorioso, o Abel é monstruoso, mas poderia analisar esse tipo de esquema, esse tipo de jogador, para quem sabe melhorar o nível de jogo do Palmeiras no sistema de criação, principalmente porque o Palmeiras vem fazendo poucos gols nos últimos jogos. Claro que fez 2 contra o Sport de pênalti, fez mais 3 diante do Sport Cristal, mais 1 de pênalti. E faz tempo que eu não vejo uma tabela, uma triangulação pelo meio. O Palmeiras mete muita bola no Estevão pelo lado, é muito cruzamento do Piquerez, é muito cruzamento do Mike, do Marcos Rocha, mas o meio o Palmeiras praticamente não usa, e eu sinto falta dessa característica que pode decidir muito o jogo aí. Não sei se você concorda comigo, mas foi um pensamento que eu tive e confesso que eu sinto falta do camisa 10 do Palmeiras jogando como armador. Beleza? Tamo junto, grande abraço. Aqui o DNA é palestra. Tamo junto.